Queria agradecer, como sempre, excelente apresentação do Dr. Fernando, e pontual também, o que é ótimo para todos nós, principalmente para mim nessa função. E apenas reforçando um pouquinho o que o Dr. Fernando falou, eu acho que é pacífico hoje entre os advogados e mesmo membros do Poder Judiciário, em todas as discussões que nós pudemos participar sobre esse assunto, que o fortalecimento dos TJs e dos tribunais regionais federais vai ser muito grande. E a advocacia tributária, nesse sentido, ela deve mudar bastante, porque as questões de fato elas passam a ser muito relevantes, ou seja, um detalhamento das questões fáticas, desde a petição inicial, desde a primeira peça do processo, pode significar a possibilidade do distinguish para que seu processo consiga subir para um tribunal superior. Né? Então, e quem decide questões fáticas são os tribunais regionais. Então, quanto mais questões fáticas, quanto mais específico o advogado puder ser na questão, na matéria tributária, no assunto daquele cliente, vai ser importante, porque isso vai trazer distinção depois, no momento da tentativa de subir para os tribunais superiores, porque questões de direito elas vão estar mais ou menos pacificadas, e a gente vai conseguir fazer o distinguish, não é pela questão do direito, mas é pela questão fática. E quem decide a questão fática Alô? São os tribunais superiores. Com relação à questão da advocacia colaborativa, há muitos anos, os advogados criminalistas eles já fazem isso. Né? As grandes teses, os grandes problemas na área do direito criminal, normalmente são tratados de forma coletiva, e os advogados eles se ajudam muito. No tributário, infelizmente, isso não tem sido muito comum. Tem essa questão da vaidade do advogado, dos escritórios, mas a verdade é que, com essa mudança, se a atuação ela não for dessa forma, provavelmente os contribuintes não lograrão êxito, porque, do outro lado, diga-se, como o Dr. Fernando falou, Fazenda, União, eles estão muito bem organizados, já estão muito bem organizados, e falando uma única linguagem. Né? A gente teve aí alguns exemplos recentes na história do judiciário brasileiro. Eu vou contar dois, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Um é a questão do lucros no exterior. Tiveram nada mais, nada menos do que 52 diferentes memoriais para cada um dos ministros sobre essa tese. Cada escritório queria levar a sua tese para o Supremo Tribunal Federal sobre a questão da tributação de lucros no exterior. Os ministros não conseguiam mais ouvir falar desse assunto. Cada um falava uma coisa, cada um trazia um argumento novo, cada um achava que o seu argumento era o forte, o outro... Enfim, foi um samba do crioulo louco, né? lá no Supremo Tribunal Federal, e isso atrapalhou muito a defesa dos contribuintes, porque chega uma hora que os ministros também não querem mais ouvir os advogados. Né? Outro caso, então, ou seja, faltou uma advocacia colaborativa, cada escritório queria ser o dono da tese mais forte, o dono do melhor argumento, eu vou levar esse assunto para mim, porque o meu processo é o bom, aquele ali é o ruim, enfim. Isso atrapalhou muito os contribuintes. Recentemente, nós estamos no julgamento do caso dos insumos, PIS, COFINS e insumos no STJ. Em função dessa experiência ruim nos lucros no exterior, houve uma união de pelo menos uns 12 escritórios de advocacia tributária para tratar desse assunto. Por coincidência, na verdade, o leading case desse caso é do nosso escritório, e a gente teve, eu acho que a sapiência de chamar os escritórios que a gente sabia que tinha maior volume de processos para trabalhar juntos. Fizemos um único memorial, tivemos únicos despachos, ou seja, você conhece tal ministro, então você despacha com esse ministro, este memorial. Eu despacho com aquele ministro, o mesmo memorial. Conhecer no sentido de, obviamente, que, enfim, não no sentido do delúbio falando, mas no sentido republicano da palavra. Né? Enfim, era o mesmo memorial sendo despachado
por diversos advogados, mas todos falando a mesma linguagem. É impressionante. O voto do relator era uma cópia do memorial que foi despachado. Então, assim, isso ajudou muito, porque a Procuradoria também estava falando uma linguagem única. Então, o relator tinha que decidir entre duas teses, e não entre 30 ou 50 diferentes teses. E o voto foi favorável. Vamos ver como é que vai vir os outros ministros, mas a expectativa tem sido muito boa, porque eu brinco lá no escritório, ninguém enxerga 360 graus sozinho. Né? Então, duas cabeças vão pensar melhor que uma, três vão pensar melhor que duas, quatro vão... E se tiver tempo e humildade para poder fazer essa discussão coletiva, eu tenho certeza que o interesse do cliente, o interesse do escritório, vai ser sempre o interesse que vai ser mais protegido. E esse código propicia muito isso, e eu acho que é a grande mudança na advocacia tributária daqui para frente. Reuniões como essas, onde se discute questões jurídicas, vão se tornar cada vez mais relevantes, até para tomadas de decisões, de como vai se conduzir um determinado caso perante o Poder Judiciário. Então, parabéns, doutor Fernando, excelente palestra, acho que deu para colocar para todos aí essa mudança de paradigma, e agora a gente vai ouvir o professor Clério Chiesa, que vem lá do Mato Grosso para do Sul, para Campo Grande, para nos blindar com seu conhecimento. Enfim, grande professor, grande tributarista, respeitado no Brasil todo. Tenho certeza que a gente vai ter aí uma oportunidade também de muito aprendizado. Bom dia a todos. Senhor presidente, doutor Igor, né, meu amigo Scaf, né, um prazer enorme estar aqui ao seu lado, conversando sobre esse assunto, né, Pedro Anan, né, todos aqui os presentes, professores, amigos, né, já há muito tempo estamos juntos aí, né, nessa caminhada, e eu hoje, então, também recebi a missiva de falar sobre um assunto que eu acho que, na verdade, todos nós estamos aí por caminhar, construir, né, aprender, olhar para o sistema e ver o que de fato mudou. Então, eu, da mesma forma que os CAF, vou eu aqui, né, dar a minha impressão sobre o sistema, e evidentemente que digo que é quase que uma leitura de última hora, porque não houve tempo mesmo para uma reflexão mais aprofundada e os problemas nem começaram a surgir, enfim. Talvez os próprios, aqueles que de uma forma mais direta participaram da produção do próprio código, né, teriam mais elementos nesse sentido. Por outro lado, nós estaríamos sendo guiados por essa visão de porque às vezes o seu propósito desvia daquilo que chega como resultado, evidentemente, no texto da lei. Nós sabemos disso, quanto isso ocorre, quantas são as vezes que ocorre. Então, acho que tem um lado positivo também nesse sentido. Eu e o Scaf, nós não conversamos antes, né, sobre o que nós vamos falar. Porque é um pecado. Mas, enfim, aí, na verdade, uma coincidência grande com os slides, então alguns eu vou passar mais rápido, e eu fiquei muito feliz porque tem o lado positivo também nesse aspecto, dizer que eu sou otimista, também como sou otimista em relação ao próprio novo código, né, Scaf, mas, assim, apesar de nós não termos conversado, mas os destaques, né, digamos assim, dos principais aspectos, eu acho que estão bastante similares, né? Quase todos. E aqui são muitos, tem também, enfim, alguns coincidem e outros não. Então, eu vou iniciar falando, então, sobre essa... Vou mostrar aqui meus slides, porque eu gostaria de falar em pé também, Igor, que você vai me controlando o tempo aí, qualquer coisa, falando, e nós vamos ver o que é que esse novo código promete, né? Então, eu vou começar em destacar alguns aspectos da própria exposição de motivos, né? Eu acho que é fundamental nós entendermos tudo isso. Vejam vocês que, na verdade, assim, de um modo geral, eu acho que esse código é resultante, Scaf, de uma grande insatisfação, né? Uma insatisfação geral, né? Eu acredito que é uma insatisfação por parte do próprio judiciário, né, com esse acúmulo enorme de processos, enfim, uma queixa. E para nós, advogados, também, as reclamações, né, são muitas. E, portanto, culmina exatamente com tentar dar um novo rumo a essa situação, né? Entre os destaques que eu fiz aqui da exposição de motivos,
Então, nesse sentido, eu acho que a primeira coisa que nós temos que encarar é aquilo ali, essa cena, né? Que é horrível, né? Você chega para despachar, e alguns juízes, não sei se de forma propositada ou não, né? Você vai despachar, você olha e fala, cadê a cadeira para sentar? É essa aí. Aí está com uma pilha de processos, que precisa ficar em pé e logo embora, né? Brincadeira. Mas, enfim, de fato, é um caos, né? E, na verdade, isso não vai desaparecer, porque em boa parte deles agora está se transformando em processo digital, e, na verdade, o papel vai desaparecer, mas o número de processos vão continuar aí. Então, primeira coisa, nesse sentido, me parece assim extremamente importante uma linha. Eu diria que se nós salvássemos só esta linha, já seria o suficiente na reforma, né? Que é justamente a questão de você trabalhar de uma forma diferente com as orientações que vão sendo sedimentadas nos tribunais. Porque isso, né, Scarf, virou uma vergonha, na verdade, né? Deixa eu usar essa expressão um pouco forte, mas ele virou uma vergonha, porque, na verdade, não tem orientação nenhuma. Aquilo que se julgou ontem pode ser o que você vai julgar hoje, o que não pode não ser amanhã. Aí você fala, mas em turmas diferentes, pessoas diferentes? Não, os mesmos julgadores. Quantas não foram as vezes que nós, né, dentro do escritório, em casos similares, e como destacado aqui pelo Scarf, rumos diferentes. Aí você fala, mas deve ter sido outro relator. Não, eu mesmo. Mas como assim? Scarf, me permite eu logo contar uma historinha, que essa é verdadeira. Eu tive um problema nesse sentido, e agravo para subir, enfim, um recurso especial, não sei o quê, tomar uma multa ainda. Eu entrei com agravo regimental e fui despachar. Aí, logo a primeira recepção foi calorosa, assim, imediato. Primeira coisa, me recebeu dessa forma. Diga, doutor. Digo, silêncio. Né? Olha, vou lhe dizer logo, vocês, advogados, deviam colaborar mais com a justiça. Né? Vocês deviam nos poupar de recursos, né, protelatórios, enfim, aí eu não vou poupá-los do discurso. Digo, excelência, com todo respeito, Vossa Excelência deve nos poupar de decisões contraditórias e mal fundamentadas. Você imagina a conversa. O senhor deve ter observado, o senhor inclusive aplicou multa. Mas Vossa Excelência trouxe a relação aqui dos acordos anteriores, julgou justamente em sentido contrário. Isso não pode ser. Falei, leia. Em plenário, uma situação até vexatória, né? Porque ele insistiu em levar, depois um agravo interno, ainda insistiu em levar. E acabou voltando atrás, enfim. Mas, enfim, eu contei uma história, são N's. Agora, veja então que a situação, né, realmente do nosso sistema é crítica. Agora, nem dá para condenar, porque, por outro lado, que nós precisamos olhar também, que é humanamente impossível. Por que é humanamente impossível? Porque é evidente que hoje, todos nós sabemos isso, pode-se falar abertamente, o problema é que o gabinete tem um ministro, um magistrado, né, de um modo geral, nos tribunais, enfim, até em primeira instância, 1000 assessores. É evidente que cada um tem uma liberdade de pensamento, tem que se alinhar? Tem. Agora, eu fico, em termos de desafio, como é que eu arrumo isso? Porque agora, como é que eu ajeito isso num realinhamento? Porque aqui, eu vou ver se vocês concordam comigo. A principal mudança, penso eu, como você destacou, é que a exposição de motivos nos leva num sentido de dizer que não é uma ruptura, que é uma evolução, eu concordo, na boa parte dos aspectos, realmente, muitas das questões que hoje já estão na jurisprudência e tudo mais, foram incorporadas como texto legislativo. Mas isso acho que não é. Em alguns aspectos, eu não sei se concorda, há uma ruptura. E qual é essa ruptura maior? É a questão, melhor, são dos precedentes. Ou seja, como eu vou trabalhar com isso? Por quê? Porque agora vincula verticalmente e horizontalmente. Por quê? Porque eu vou ter que tomar cuidado na hora da decisão. Se é o seguinte, eu já decidi essa matéria, e como que eu decidi? Quais foram os fundamentos? O que eu levei em consideração? E eu estava aqui pensando, quando você falou do exemplo, Scarf, da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Bem, isso é uma outra coisa. Que vinculação nós vamos esperar? Porque, veja, se o julgamento for que tributo não pode compor a base de cálculo de outro, imagina o desastre. Não, esse aqui é PIS.
ICMS no PIS/COFINS. Mas quantas outras são? E o ICMS por dentro? Então, eu acho que aí é o seguinte, esse é o nosso principal desafio, eu acho que nós vamos ter que enfrentar. E, nesse sentido, eu posso, assim, Scaff, o que temos hoje, me parece, né, todos de uma forma diferente, é que, queira ou não, o novo código nos dá instrumentos, como você demonstrou aqui, em que me permite, penso eu, de mudar essa realidade. Só que aí, realmente, vai depender de todos. E não só do judiciário, né, e, em especial, de nós também, advogados, todos, né, que estamos aqui desse lado, cobrarmos isso. Agora, eu acho que o momento é propício. Por que o momento é propício? Está todo mundo por aqui, tá certo? Então, há uma insatisfação generalizada, e, portanto, eu acho que é a hora realmente de nós abraçarmos esse novo código, nesse sentido, e tentarmos fazer com que ele seja, que ele tenha efetividade. Porque, se ele tiver efetividade, vou mostrar aqui, o Scaff já mostrou aqui, eu acho que a situação realmente muda. Agora, se perguntam, você é otimista em relação a isso? Digo, bem, Scaff, eu sou, né? Eu tenho fé, acredito, né, que milagres podem ser operados. Bom cristão. Então, vejam, na verdade, eu já estou rezando para todos os santos, né? Porque se der certo, ótimo, né? Mas, enfim, vamos aqui, senão eu não começo, já foi, você desconta essa parte, que isso é só a introdução. Bom, aí é o seguinte, exposição de motivos, rapidinho. Primeira coisa, propósitos a serem alcançados. Mas parece que, os caras, você vê essas coisas, você não fala, mas como assim? E vão ver que eles incorporarem algumas questões, inclusive no próprio texto. Mas por que tem que ser feito isso? Porque no Brasil é assim, não adianta, o negócio se coloca e ainda não funciona, né? Então, veja lá, processos mais céleres, mais justos e menos complexos. Agora, eu conversava aqui com o Scaff, menos complexos, né? Nós temos, sem dúvida nenhuma, primeiro, temos que resolver algumas mudanças que tivemos em relação à questão dos recursos e outras, que realmente acredito que vai tornar o processo mais sério. Essa possibilidade mesmo dos tribunais unificarem a jurisprudência, os tribunais estaduais e TRFs, perfeito. Eu acho que nós vamos ter um grande passo, se bem aplicado. Em relação a ser mais justo, eu acho que na medida em que você tem eu diria quase que uma amarra dos fundamentos das decisões conforme uma evolução da jurisprudência, isso você vai ser mais justo. Porque não dá para um ganhar, A ganha e B não. Mesma demanda. Em relação a ser menos complexo, sem dúvida nenhuma, eu acho o seguinte, acho que todos temos que colaborar também, porque, veja, a reclamação é generalizada e tal, mas se vocês se colocarem do outro lado, não sei se tem magistrados aqui, é aquela, né, imagem que eu coloquei no início, esse monte de processo, com todo respeito, tem gente que para escrever, de contar, até ele chegar no ponto que já deu 30 laudas. Né? Então, não sei como nós vamos resolver, nós vamos limitar, talvez esse não seja o melhor caminho, mas também estamos numa época que não dá para ficar, né? Nós não temos muito tempo assim para ficar aquilo interminável. Né? Uma outra diretriz que me parecia importantíssima. Salvem o processo. É quase que um desespero, né? Salvem o processo. Ou seja, quanto tempo nós estamos falando em instrumentalidade? Quanto? Aí você subiu. Preparo. O preparo era 1.221,50. Faltou 50 centavos. Preparo insuficiente. Tirou cópia, maldito lá, são não sei quantas mil cópias. O cara que está tirando dobrou a ponta da folha. Inelegível. Mas como assim? Esse direito tão importante da parte se foi porque... Aí ele continuou tirando cópia. Lá na frente, começou a ficar fraco, porque o tônus diminuiu. Não conhece. Não é possível. Um sistema que tem esta visão não é possível. Então, vamos acabar com essa jurisprudência defensiva. Agora, o que nós temos em mãos? Sim, porque temos instrumentos para isso. O código nos dá mecanismo para isso.
Eu vou mostrar para vocês. Ah, para o tribunal, inconstitucionalidade, reflexa. Tchau. Pedro, o Supremo, CAF, o ICMS, na questão da desoneração do ICMS nas exportações, né? Não havia imunidade, de fato, a redação do texto não contemplava, se discutiu muito tempo isso, veio a emenda, mudou, alterou o texto da Constituição. Hoje nós temos a imunidade. O Supremo continua julgando com o texto anterior e continua aplicando 557, dizendo não tem imunidade. Não é possível. Não há código que dê jeito para esse tipo de coisa. Não há. Aí eu concordo. Mas, enfim, vamos em frente, que eu não saí da exposição de motivos, e o Igor já está até rindo lá, se divertindo. Falando, esse cara, olha, esse cara não é, Igor? Pronto, olha lá, bem rapidinho. Prestação satisfativa. Então, vejam, na verdade, nós temos toda uma busca, e aí eu fico tranquilo, porque os CAF já deu a palestra, então eu estou me permitindo fazer essas abordagens. E vejam só aqui, ó, então, há uma aproximação, aqui, ó, uma determinação de que realmente vamos chegar àquilo que é realmente o relevante. Ou seja, a parte quer saber, tem ou não tem direito, e vamos abandonar o excesso de formalismo. Tá? A outra questão, abaixo, que me parece, e o SCAF já apontou de forma objetiva na legislação onde está isso, que é a questão seguinte, acabou dessa coisa, da autoridade, isso aí, só não tem direito. Mas por que não tem? Porque não tem direito. Eu entendo assim. Não, você não entende assim. Você está dentro de um sistema. E se você está dentro de um sistema, aí, consequentemente, o que vai acontecer é uma restrição ao livre convencimento. Está expresso no Código. Tem súmula? Então você tem que respeitar a súmula. Tem orientação do pleno? Tem que respeitar. Você não vai enfrentar? Não tem problema, mas você enfrenta. Se não enfrentar, tem uma nulidade a ser afastada. E isso vai levar aonde? Segurança jurídica. Isso que me parece fundamental nessa questão. Vejam vocês, eu não sei, rapidinho aqui, ó, não sei se vocês já, mas eu acredito que a grande maioria já leu isso aqui, né? Esse acordo. Dê uma olhadinha rapidinho ali, ó, enquanto eu bebo uma água. Banana Bolt. Isso aqui não é um comentário num botequim depois de tomar umas 10. Não, isso está no acordo. Me desaguentava mais. Bem, então vejam vocês que, na verdade, é esse sentimento. E é isso, porque eu acho que mais... então, é importante nós interpretarmos esses fundamentos principais para dar um norte de interpretação e aplicação ao novo código, né? Então, eu acho que o SCAF destacou, né? Vejam só, SCAF, eu só coloquei esse dispositivo que está logo no início, que você reproduziu, que ele está em outras passagens do coisa. Mas veja, nós vamos deixar de ter uma construção isolada, e você trabalhou muito bem isso aí, e qualificou como uma advocacia colaborativa, né, SCAF? Não dá mais para trabalhar dessa forma. Mas veja que o CPC quase desesperadamente, de novo, implora, todos os sujeitos devem cooperar. Quer dizer, coisas que não precisamos estar expresso, mas, enfim, está. As técnicas de uniformização, eu acho que nós continuamos com a repercussão geral, os recursos repetitivos, né? Há uma reestruturação disso, mas basicamente são coisas que nós já tínhamos. A novidade, como já bem exposta aqui, é a questão do incidente de demanda repetitiva, porque me parece que, de fato, isso vai trazer uma grande mudança no sentido de que vai permitir termos também, num patamar dos tribunais, uma reestruturação e um realinhamento das orientações. Construção jurisprudencial coerente e harmônica. Puxa vida, precisa estar isso no código? No Brasil precisa. Precisa estar num artigo. E o SCAF já abordou um a um aqui desses itens. Estabilização da jurisprudência também, né, SCAF? Estável, íntegra e coerente. Você imagina
alguém de fora vendo isso. Sabe como? Tem que ter isso, tem que ter. Por quê? Porque não é, e nós sabemos, que eu até dei alguns exemplos aqui. A participação de terceiros, né, que é a questão da possibilidade das audiências públicas e a participação de outras pessoas, estranhos ao processo, numa tentativa de se todos devem colaborar para o resultado do realinhamento em relação a posições importantes. Modulação dos efeitos, também já tratado pelo SCAF, né? Ou seja, a única coisa é que poderá. Esse poderá, o senhor sabe que, se não for bem trabalhado, vai ser esquecido, né? Essa modulação poderá sofrer. Mas, pelo menos, nós podemos postular isso, porque isso está assegurado. Então, isso me parece que muda nesse aspecto. Agora, eu vou reiterar esse parágrafo 4º, porque vejam o que diz esse parágrafo 4º, né? A modificação de denunciado de súmula de jurisprudência pacificada ou tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção, da confiança e da isonomia. Isso é fundamental, porque aqui obriga e dá mecanismos, me parece, objetivos, de se cobrar uma coerência na evolução da sedimentação das orientações dos tribunais. Então, nós temos um mecanismo aqui, pelo menos já positivado, para buscarmos isso, né? Vejam, há um maior rigor em relação ao dever de fundamentação. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento nesse artigo. Agora, veja bem o que diz o artigo 10. Já viram isso? SCAF, não sei que leitura você faz desse aí, mas é o seguinte, não vai mais se admitir surpresa. Acabou. O juiz vai ser aquele imparcial. Estou ouvindo o que vocês estão conversando. Não disse isso, disse aquilo. Mas não vou dizer uma outra coisa. Então, você tem que chamar as partes e falar, olha, eu penso diferente, eu vou seguir essa linha. O que vocês entendem? Em resumo, é isso. Então, é a plenitude, aqui sim, do contraditório. E não você está discutindo argumento A e B, e ele me aparece com C nos 45 do segundo tempo. Na prorrogação. Não, não é comum. De jeito nenhum. E ainda com aquele sorrisinho, né? Você caiu, compadre. Né? Tá certo? Então, vejam que isso me parece fundamental. E insisto, veja, não interessa, em qualquer grau. Todos estarão obrigados a isso. E vamos fazer valer isso. E se nós fizermos valer isso, nós teremos, efetivamente, uma maior contribuição, porque, Igor, como você muito bem colocou, mais cabeças pensando, o resultado provável será melhor de todos. Então, não adianta nós, lá no limiar, termos essa oportunidade, porque depois não dá mais para se trabalhar isso. Tá certo? E aí, aqui também eu já coloquei, mas vejam vocês, aqui os juízes estão tudo... você olha para a cara deles, esqueci, devia ter colocado uns dentes aqui, né? Os juízes estão tudo doidos. Olha lá, que agora é o seguinte, você tem liberdade? Você tem, mas deixa eu dizer, primeiro, dentro do sistema. Segunda diretriz, que está ali, ó. Você vai decidir? Todos. Tem que enfrentar. Por quê? É muito comum. Tem lá 10 argumentos, é o primeiro, tchau. E os demais? Não estou obrigado a apreciar. Está sim. Agora está. Não estava. Agora está. É relevante? É relevante. Então, você vai ter que decidir. Quantos não são? Mas isso é corriqueiro. Esse argumento e acabou. Isso se não for um elemento totalmente estranho daquilo que já foi debatido no processo. O que é mais comum. Incidente de demandas repetitivas, eu não vou aqui me aprofundar, né, porque, como o SCAF já colocou, só está aqui a fundamentação. Aqui, né, aqui, você quer ver um exemplo do que vai acontecer? Não quero eu fazer aqui previsões, né, SCAF? Mas veja, o que acontece com o incidente aí, que permite essa unificação, o IRDR? Tá,
recebeu, reconheceu, ok, paralisou, suspendeu. Qual é o prazo para julgar? 1 ano.